Olá mundo, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu queria falar um pouco sobre o Astro.build, que é um novo framework, não sei se é JS ou não entendi exatamente ainda, mas é uma nova ferramenta para construir sites web. E hoje está bastante na moda ter frameworks que entreguem zero JavaScript no front. Esse daqui segue esse mesmo conceito. Já vamos abrir aqui o Get Started. Deixa eu colocar em português. Eu não fiz nenhum roteiro para esse vídeo, nem estudei muito a ferramenta com antecedência, porque eu queria ver junto com vocês também, para conhecer junto. Então, mas eu percebi que ela traz vários conceitos que estão bastante populares hoje em dia, com Remix, com Next até mesmo, com Fresh também, do Deno. Então são conceitos bem interessantes que estão se provando cada vez mais populares, né? Olhando aqui as funcionalidades principais, a gente tem ilhas de componente, que é algo que a gente já viu no Fresh. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um post que fala um pouco mais sobre os islands. Achei, esse aqui é o post sobre a arquitetura de Islands, que é bastante interessante, que permite que você use componentes de forma bastante isolada numa página. Por exemplo, aqui tem uma ilustração de um header com um sidebar, um carrossel de imagens, e todos esses são componentes totalmente isolados, que carregam de forma isolada. Eu só não sei como funciona exatamente a parte de carregar framework, por exemplo, se esse componente for em React, será que a página vai carregar todo o React para poder renderizar esse componente? Não sei responder isso ainda, mas é algo que está cada vez mais aparecendo nos frameworks, né? E aqui eu li em outro ponto da documentação do Astro, que você pode ter componentes de qualquer framework e renderizar na sua página com o Astro, e por padrão o Astro não vai enviar nenhum JavaScript para o cliente, só vai enviar HTML, que é bem interessante, deixa a página bem mais rápida, mas se você quiser ter um componente interativo, você vai ter que enviar JavaScript para a página, não tem jeito. Aí eu já não sei como que é a questão de carregar o React, por exemplo, na página, se ele carrega todo o código todo o bundle do framework daquele componente na página ou não. De qualquer forma, parece ser uma forma bem interessante de construir micro frontends. Não sei exatamente se serve para isso ou não, mas eu imagino que seja uma solução. Aqui o próximo ponto fala sobre a API ser feita com o servidor em primeiro lugar, então mova a hidratação pesada para fora dos dispositivos dos seus usuários. Então tudo acontece no servidor. Isso já é um conceito bem sólido a partir do Next.js, Remix, enfim. Zero.js também é algo que está ficando muito popular, principalmente com Remix. Pronto para a Edge Computing, que é outro termo bastante popular hoje em dia. Customizável, você pode usar o Tailwind, MDX e mais 100 outras integrações. E agnóstica de UI, você pode usar React, Preact, Svelte, Vue, Solid, Lit e mais. Bem interessante isso daqui. Esse aqui eu acho que é o maior diferencial do Astro em relação a outros frameworks. Se eu não me engano, você não pode fazer isso com Remix. O Remix eu acho que é só React. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. E aqui tem templates, tutorialzinho para começar um novo projeto. Mas eu quero ver aqui outras partes. Por que Astro? Aqui eu vi que tinha algumas coisas interessantes. Ele é focado em conteúdo. Isso é algo que é bastante interessante, porque hoje em dia ficou muito popular e quase padrão construir aplicações web. E aplicações web geralmente não são blogs ou sites de conteúdo mesmo, como um site de uma revista, enfim, site de conteúdo é diferente de aplicação web. Aplicação web é rede social, aplicativo de e-mail, um painel de administração com login, enfim, essas coisas que tem um conteúdo mais dinâmico, que não é conteúdo mesmo, conteúdo editorial, textual, que era o padrão antes das aplicações web, né? Então, antigamente, todos os sites eram feitos em WordPress, ainda tem muito site em WordPress, mas era muito comum você ter ou WordPress ou algum framework ou ferramenta de e-commerce. Então era bem diferente de hoje em dia, que se faz muita aplicação web. E isso acabou meio que banalizando o desenvolvimento e tudo virou aplicação, até mesmo sites de conteúdo. Então esses novos frameworks como o Remix, o Fresh, eles trazem um pouco de volta essa separação entre um site de conteúdo ou uma aplicação. E o Astra é bem interessante porque ele foca mais em sites de conteúdo. Mas eu
acredito que dê também para fazer aplicações web de uma forma bastante boa com o Astro também, principalmente por causa do conceito de islands, que eu acho que vai permitir implementar micro frontends, que é algo que muito se fala, mas não existe muito forma padronizada de se fazer, ou não tem algo muito uma implementação muito sólida de micro frontends ou muito adotada por aí. Continuando, servidor em primeiro lugar, websites são mais rápidos quando eles renderizam HTML no servidor. Isso já foi provado com outros frameworks como WordPress, Ruby on Rails e etc. Ele é rápido por padrão, deve ser impossível construir um website lento com o Astro. Isso aqui é uma afirmação bastante poderosa, vamos dizer assim. Fácil de utilizar, você não precisa ser um especialista para construir algo com Astro e cheio de funcionalidades, porém flexível, mais de 100 integrações Astro para escolher. Focado em conteúdo, isso inclui a maioria dos sites de marketing, sites de publicação, sites de documentação, blogs, portfólios e alguns sites e-commerce. Em contraste, a maioria dos frameworks web modernos foram feitos para construir aplicações web. Esses frameworks funcionam melhor para construir experiências mais complexas, como aplicações no navegador, painel de navegação, de administrador logado, caixas de entrada, redes sociais, lista de afazeres e até aplicações que parecem nativas como Figma e Ping. Esta é uma das mais importantes diferenças para se entender sobre o Astro. O foco em conteúdo do Astro o permite fazer trade-offs e entregar funcionalidades com performance sem igual que não fariam sentido para frameworks focados em aplicações implementarem. Muito interessante. Dica: se o seu projeto cai no segundo campo de aplicações, Astro pode não ser a escolha certa para o seu projeto, e tá tudo certo. Veja o Next.js como alternativa para um ótimo framework web focado em aplicações. Olha que interessante, eles mesmos desrecomendam o Astro para aplicações que não sejam site de conteúdo estático, vamos dizer assim. Isso é algo bastante interessante de dizer na documentação de uma ferramenta, dá um pouco mais de sensação de honestidade por parte dos criadores, ou enfim, do que a ferramenta se propõe a ser, porque qualquer outra ferramenta muito provavelmente iria dizer que seria perfeitamente possível fazer uma aplicação com ela, né? Bastante interessante essa observação. Continuando, servidor em primeiro lugar, que eu não vou ler muito, mas tem uma palavra-chave aqui que é MPA, ou aplicação de múltiplas páginas, Multi-Page Application, que é um conceito que parece que o Astro segue e que o diferencia do Remix e do Next e outros frameworks similares. Bom, vamos ler aqui esse bloco que eu acho que vai ser interessante. O Astro aproveita ao máximo a renderização no lado do servidor, no lugar de renderização no lado do cliente, sempre que possível. Esta é a mesma abordagem de frameworks no lado do servidor tradicionais, PHP, WordPress, Laravel, Ruby on Rails, etc., vem utilizando por décadas. Porém, você não precisa aprender uma segunda linguagem no lado do servidor para utilizá-lo. Com o Astro, tudo ainda é apenas HTML, CSS e JavaScript, ou TypeScript se preferir. Essa abordagem se destaca em contraste com outros frameworks web JavaScript como Next, SvelteKit, Nuxt, Remix e outros. Esses frameworks precisam de renderização do lado do cliente para o seu website inteiro e possuem renderização no lado do servidor, principalmente para lidar com problemas de performance. Essa abordagem foi apelidada de SPA, Single Page Application, em contraste com a abordagem MPA do Astro. O modelo SPA tem seus benefícios, porém eles vêm com um custo de complexidade adicional e trade-offs de performance. Esses trade-offs prejudicam a performance da página, incluindo métricas como TTI, etc, etc. Muito interessante. Um dos nossos provérbios favoritos é: opte por mais complexidade. Nós fizemos o Astro para remover toda a complexidade obrigatória que fosse possível da experiência do desenvolvedor, especialmente quando você está iniciando. Você pode construir um website Olá Mundo de exemplo com Astro com apenas HTML e CSS. Então, quando você precisar construir algo mais potente, você pode incrementalmente utilizar funcionalidades e APIs novas na hora.
Muito interessante. Eu acho que eu vou ler esse bloco também. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu acho que vai ser um conteúdo interessante. Depois eu quero ver essas duas sessões aqui ainda. Não vou me aprofundar muito aqui na doc, mas essas duas sessões eu achei interessantes também. O objetivo do Astro é de ser acessível para todos os desenvolvedores web. Astro foi feito para parecer familiar e acessível independente do nível de habilidade ou experiência com desenvolvimento web. Nós começamos nos certificando de que você poderia usar qualquer uma das suas linguagens de componentes de UI conhecida, React, Preact, Svelte, etc. Muito bom, você pode usar qualquer linguagem, qualquer ferramenta de UI no Astro. Isso que eu achei mais interessante, porque diferencia ele bastante do Remix, do Next e do Fresh também. Nós também queríamos ter certeza de que Astro teria uma ótima linguagem de componentes integrada também. Para fazer isso, nós criamos nossa própria linguagem de UI.astro. Ela é altamente influenciada pelo HTML e qualquer pedaço de código HTML já é um componente Astro válido. Mas ela também combina algumas das nossas funcionalidades favoritas emprestadas de outras linguagens de componentes, como expressões JSX e escopiamento do CSS por padrão, Svelte e Vue. Muito interessante isso daqui, porque são duas coisas que eu gosto bastante também, até apesar de não conhecer bem esse termo de escopiamento de CSS, eu já entendo um pouco o que seria, que é quando você definir um CSS no componente, não ter colisão de classes, porque não fica num escopo global, né? Fica tudo escopado no seu componente, muito interessante. E JSX, nem preciso falar porque é o que eu curto também. O Astro foi feito para ser menos complexo do que os frameworks, blá 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 blá. Um grande motivo para isso é que Astro foi feito para ser renderizado no servidor, não no navegador. Então você não precisa se preocupar com hooks, stale closures, também no React, refs no Vue, observables no Svelte, atoms, etc, etc. Também não há reatividade no servidor. Então toda essa complexidade não existe. Muito interessante. Cheio de funcionalidades. Inclui tudo. Sem integrações. CMS favorito. Deploy para seu host favorito, etc. Muito interessante. Agora eu vou para o MPA versus SPA. Só para dar uma conceitualizada melhor nesses termos. Vou pular direto para essa página aqui. Resumindo, MPA é um website que consiste de múltiplas páginas HTML, o que é bastante comum em frameworks como Ruby on Rails, Python, Django, WordPress e etc. E a SPA é aquele conceito que você só carrega uma página HTML e você interage tudo ali dentro dessa página, tem um roteamento ali dentro, que é algo que veio muito com o React e outros frameworks, Backbone, sei lá, outros frameworks mais antigos que o React, que começaram a implementar esse conceito, né? Principalmente, eu acho que o Facebook é um dos pioneiros a fazer uma SPA. Posso estar errado, mas é uma das primeiras aplicações que eu lembro de serem SPA, que você não navega de uma página para outra, né? E sim navega dentro dela mesma, não tem navegação entre páginas. E hoje em dia, qualquer aplicação grande, principalmente de redes sociais, são SPA. Bom, o Astro é um framework MPA, porém o Astro também é único entre outros frameworks MPA. Sua principal diferença é que ele utiliza JavaScript como linguagem de runtime e de servidor. Frameworks MPA tradicionais te fariam escrever em uma linguagem diferente no servidor e JavaScript no navegador. No Astro você está sempre apenas escrevendo JavaScript, HTML e CSS. Dessa forma você pode renderizar seus componentes de UI tanto no server quanto no cliente. Beleza. Aqui eu acho que não tem muita novidade. Roteamento. Aqui é um ponto interessante que a doc põe também, que é sobre se MPAs são melhores do que SPAs ou não, né?
E eles dão uma resposta bastante neutra, vamos dizer assim, que tudo tem trade-off, né? Ao comparar MPAs com SPAs, não há uma escolha de melhor ou pior, tudo se resume a trade-offs. Que é bastante neutro, vamos dizer assim, mas eles pelo menos não tentam impor esse conceito para todo tipo de aplicação, né? Eu acho isso bem interessante de se fazer na doc de uma ferramenta. Ilhas Astro, vamos dar uma olhada só mais nessa parte para o vídeo não ficar muito longo. Então, Ilhas Astro ou Ilhas de Componente é um padrão de arquitetura web em que Astro é pioneiro. Não sei se é bem isso, porque o Fresh foi lançado há pouco tempo também. Não sei se antes ou depois do Astro. E ele também tem esse conceito de Component Island. Mas beleza. A ideia de arquitetura em ilhas foi criada em 2019 pelo arquiteto front-end da Etsy, Katie Seiler Miller, e expandido nessa postagem pelo criador do Preact, Jason Miller. O termo Ilha Astro se refere a um componente de UI interativo em uma até então página HTML estática. Múltiplas ilhas podem existir em uma página e uma ilha sempre é renderizada de forma isolada. Pense nela como as ilhas de um mar de HTML estático e não interativo. Então aqui a gente tem vários componentes e duas ilhas que são dois componentes interativos. No Astro você pode utilizar qualquer framework suportado, React, Svelte, Vue, para renderizar ilhas no navegador. Você pode misturar diferentes frameworks em uma mesma página ou apenas utilizar seu favorito. A técnica que este padrão arquitetural se baseia é conhecida como hidratação parcial ou seletiva. Astro se aproveita dessa técnica nos bastidores, viabilizando suas ilhas automaticamente. O Astro gera todos os websites com zero JavaScript no lado do cliente por padrão. Utilize um componente UI front-end construído em React, Svelte, Vue, Solid, etc. E Astro irá automaticamente renderizá-lo como HTML com antecedência e então remover todo o JavaScript. Isso mantém todos os sites rápidos por padrão através da remoção de todo o JavaScript inutilizado da página. E aqui tem um exemplo bastante simples. Ele importa um componente aqui, componente React, e esse componente é renderizado e é entregue ao navegador sem JavaScript, 100% HTML. Isso é bem interessante porque muda bastante a forma de se desenvolver com React, né? Continuando, porém às vezes JavaScript no lado do cliente é necessário para criar uma UI interativa. Ao invés de forçar sua página inteira a se tornar uma aplicação JavaScript estilo SPA, o Astro te pede para criar uma ilha. Então você adiciona essa propriedade aqui, client::load. E aí o resto do seu website continua estático e com zero JavaScript. Com ilhas Astro, a maior parte do seu site continua com leve e puro HTML e CSS. No exemplo acima, você apenas adicionou uma única e isolada ilha de interatividade sem precisar mudar o resto de sua página. Muito bom, aqui ele permite então a gente renderizar um componente no servidor, um componente qualquer, e entrega um HTML puro para o cliente. E se você precisar que esse componente seja interativo no front, você pode carregar esse componente no front também. Então é bem interessante. Não sei ainda se vai servir para fazer micro front-end, mas talvez sirva. Se servir, eu acho que vai ser muito interessante. Bom, então foi isso, essa introdução, essa pequena descoberta dessa nova ferramenta JavaScript, né? Todo dia surge uma nova ferramenta JavaScript, mas algumas se destacam mais. E eu achei bastante interessante. Então agora vamos ver se ela vinga e vira uma boa alternativa aí para desenvolver sites de conteúdo. Então é isso, comenta aí embaixo o que você achou da ferramenta, o que você achou do vídeo também, deixa seu like e se inscreva se você não for inscrito, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!